E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, você, torcedor de outros clubes, que gosta do canal, gosta do tiozinho, bem-vindos a mais um vídeo. Caramba, fazia tempo que eu não gravava vídeo, parece que faz um ano que eu não gravo vídeo, estava com saudades. Estava vendo Liga dos Campeões, agora os dois jogos, um pela televisão e outro pelo iPad. O que falar do tal do Cristiano Ronaldo, hein? Pra quem não sabe, a Juventus perdeu o primeiro jogo por 2-0 do Atlético de Madrid, precisava ganhar de 3. O cara só fez os 3 gols. De cabeça, 2 de cabeça, de pênalti. Impressionante como joga esse cara. E ele, a perseverança do cara, ele disse que ia decidir o campeonato, que pediu uma noite mágica, teve outra noite mágica. Queria contar uma história só pra vocês do Cristiano Ronaldo, que eu acho muito bacana, pra mostrar a perseverança dele. Acho que eu já contei aqui. O Deco, acho que jogou com ele, se não me engano, na seleção de Portugal, não lembro onde que o Deco jogou com ele. E ele disse o seguinte, que uma vez eles foram jogar tênis, e o Cristiano Ronaldo nunca tinha jogado tênis, levou um vareio lá dos caras que conheciam, que sabiam um pouco mais de tênis. E aí ficaram zoando ele, e ele falou assim, vocês vão ver, eu vou ser o melhor jogador de tênis desse elenco aqui. Passou um tempo, o Deco encontrou com ele de novo, foram jogar tênis, ele destruiu todo mundo e falou, eu disse pra vocês que eu ia ser o melhor. Então ele coloca uma coisa na cabeça, ele colocou na cabeça que ia ser o melhor jogador de tênis do elenco lá deles, dos caras, e foi. Então pra você ver a determinação, e o cara entra com uma vontade, pega a bola e bate lateral, e chuta, e cobra o juiz, e ele entra pilhado. Caramba, que eu queria ver um jogador assim no São Paulo. Não precisa nem ser da categoria dele, mas pelo menos da vontade desse jogador aí, que é impressionante. E no outro jogo, o Manchester City deu um sacode, meteu 7-0 no Schalke. Pelo menos 2 times de peso, aí 2 times grandes estão nas fases decisivas, porque classificou Tottenham, classificou Manchester City. Bom, chega de falar de Liga dos Campeões, vamos falar do São Paulo, que é o que interessa. Nosso time que encara o Palmeiras no sábado, muita gente preocupada, jogo do Pacaembu, daqui a pouco tem novidades no Morumbi. A campanha do São Paulo, 4 vitórias, 3 empates e 7 derrotas, fez 15 gols, sofreu 16, 35%, 35,7% de aproveitamento. Saiu perdendo em 12 jogos, dos 12 jogos oficiais que disputou, saiu perdendo em 7 e só conseguiu reverter em 1. Dos 12 jogos oficiais, o São Paulo saiu perdendo em 7, só conseguiu reverter em 1. Não estamos classificados ainda para a fase final do Campeonato Paulista. E o Corinthians será o nosso fiel da balança, porque nas últimas rodadas o Corinthians enfrenta o Ituano e enfrenta o Oeste. Muita gente aí falando pra mim que é melhor nem classificar, que é melhor preparar o time pro brasileiro. Eu acho que tem que classificar, gente, pelo amor de Deus. Mais um vexame histórico não dá, né? Ó, Morumbi, o São Paulo recebeu a visita do subprefeito do Butantã, que é o bairro ali que administra a região do Morumbi ali, pro cara fazer uma análise da destruição causada pela chuva. Ontem aqui em São Paulo, mais um dia caótico, muita gente morreu, um caos na cidade. E o subprefeito foi lá ver as estruturas do Morumbi. Parece que tem umas galerias ali embaixo do Morumbi que estão rompidas. Por isso que está causando todo esse transtorno. Quando chove, o São Paulo está adiantando o trabalho ali, quer entregar a área social para os sócios o mais rápido possível, mas para o jogo contra o Palmeiras, esquece, vai ser no Pacaembu mesmo. Só queria dar essa informação, porque muita gente me cobra aí para falar como é que está o Morumbi. Nem esquece, teremos jogo contra o Palmeiras no Clássico no sábado, no Pacaembu. Ó, sobre reforços, a gente conversou aí, muita gente conversou comigo esses dias aí, dizendo que o São Paulo tá tomando algumas atitudes certas de se livrar de jogadores como Diego Souza, Araruna. Eu concordo, já colocar o Hudson e Jusilei no banco. Só que isso é um processo lento, né, gente? Não é que você vende um outro jogador e vai resolver os problemas do elenco, porque são muitos problemas, a carência de jogador é inacreditável. Obrigado pelo número de comentários e visualizações do vídeo passado. Muita gente concordou comigo, praticamente quem comentou sobre esse assunto concordou comigo que o São Paulo precisa de reforços. Daqui a pouco eu vou falar pra você como é que o Cuca pretende montar o time, mais ou menos como é que vai ser o time dele, as características do time dele. Vamos lá, surgiu aí o nome do Keno. O Keno, que é o ex-atacante lá do Palmeiras, vocês lembram? Um jogador, muito bom jogador, eu acho. Tá no Pirâmides do Egito, que o Pirâmides tá em ótima fase, e o Pirâmides só aceita vender, não quer emprestar. Só lembrando que o Keno custou o equivalente a 37 milhões de reais. Então, São Paulo tenta negociar por empréstimo, é aquela situação complicada de você tentar convencer os times estrangeiros. O cara tá bem lá, e eu acho difícil essa contratação. Eu acho um bom nome, queria saber a sua opinião também, se você acha um bom nome.
E aí teve também a história do Roger Guedes, o São Paulo foi lá saber quanto era o salário dele, que é um astronômico, ele ganha 1.700.000, equivalente a 1.700.000 reais por mês, também tá bem lá no futebol da China, outra negociação difícil. E aí tem aquela cláusula do Palmeiras, se o Roger Guedes for vendido, o Palmeiras tem opção de compra, e tem mais uma que eu não sabia, tem uma cláusula no contrato do Roger Guedes que se o Roger Guedes for vendido para algum time do Brasil, esse time tem que pagar uma rescisão, uma indenização para o Palmeiras no valor de 3 milhões de euros. Então é outro jogador que só vem se for por empréstimo. Acho muito difícil que venha São Paulo comprar o passe dele, até porque não tem dinheiro. Então eu acho outro jogador difícil que venha. Deu até uma esfriada, né, nas negociações. O Tietê continua sendo monitorado, outro jogador que teve proposta de empréstimo recusada. Ele está no Dinamo de Kiev da Ucrânia. Os caras querem pelo menos recuperar o valor que foi gasto na compra dele, que foi de 20 milhões e 800 mil reais, o equivalente a 20 milhões e 800 mil reais. Então você vê aí, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, que as coisas estão difíceis para contratar. Só lembrando, hein, a janela de transferências do futebol internacional acaba no dia 22, daqui a 22 dias. Então, só vai reabrir em julho. Então, se o São Paulo não se mexer, tem que contratar jogador por empréstimo, comprando, sei lá como. Se quiser trazer jogador do exterior, tem apenas 22 dias, porque depois, amigo, só em julho. Vamos lá, o Cuca, o seguinte, surgiram algumas informações de como o Cuca quer montar o time. Eu tinha falado para vocês já meio rapidamente, com jogadores velozes para formar uma base, e pelo menos para ficar aí por 2 anos, que é um time leve, que é um time marcando a saída de bola do adversário, não quer mais esses medanões, não quer mais trazer jogadores experientes, ele quer fazer esse time mais leve, que é a intenção do Cuca, ele quer trazer jogadores que ele possa dominar o vestiário, o Cuca ser o dono do vestiário, e você sabe que quando você traz jogadores como o Nenê, por exemplo, é muito mais difícil fazer isso. Quando você traz jogadores rodados, para o treinador é muito mais difícil você administrar o vestiário. Então o Cuca quer um elenco jovem, um elenco leve, para que ele possa administrar o vestiário, que o vestiário conturbado do São Paulo não era, virou, né, por causa dos jogadores que a gente sabe, lá Nenê, que aliás já falo, daqui a pouco eu vou falar do Nenê. Então ele sabe que não tem dinheiro para gastar, ele sabe que vai ter que o São Paulo perdeu dinheiro com as eliminações, então ele já sabe que tem as limitações dele, e vamos ver o que ele vai fazer. Torço para que escolha bons nomes. Tá tentando aí esses aí, Keno, Tietê, que já jogaram com ele, Roger Guedes, e eu acho que tá difícil no mercado internacional. Vamos ver o que vai acontecer. O Nenê, o seguinte, a situação com o Fluminense, segundo informações que eu tive, ainda estão rolando as negociações, só que tá difícil porque o São Paulo não quer mais, eu até comentei com isso no vídeo passado, não quer mais simplesmente só se desfazer de jogador, que é o que eu falei, não faz sentido, você já tem um elenco ruim, já tem um elenco reduzido, e aí você vai se desfazendo de jogadores sem conseguir alguém em troca, sem conseguir empréstimo, sei lá, você vai só se desfazendo de jogadores, vai abrir um buraco, que o seu elenco já não era bom, vai ficando cada vez pior. Então o São Paulo não quer simplesmente se desfazer do Nenê, como fez com o Diego Souza, ele quer trocar alguma troca, e o Fluminense não quis trocar o Calazans, essa negociação está emperrada, mas eu acredito que o São Paulo, nesse esquema aí que o Cuca quer fazer, vai querer se livrar do Nenê de qualquer jeito. Quero saber a opinião de vocês. E aí, ele vai ficar, daqui a pouco eu falo do time, ele vai ficar de fora do clássico contra o Palmeiras, porque levou a pancada no joelho na terça-feira passada, a gente faz uma semana, não se recuperou, o joelho está inchado, não treinou, então não deve jogar. Outro desfalque é o Everton. Nossa, eu dei uma cuspida ou foi impressão minha? Caramba, desculpe. Desculpa, hein? Ó, desfalques. O Everton, certeza, tá ainda em recuperação muscular, mais um problema. O Carneiro foi suspenso. O Carneiro é o seguinte, o Carneiro foi expulso contra o Red Bull, não jogou na partida seguinte contra o Bragantino. Cumpriu a suspensão automática. Só que ele foi julgado e ganhou mais um jogo de suspensão. Pegou mais um jogo. Então, teoricamente, não joga contra o Palmeiras. Só que o São Paulo entrou com efeito suspensivo para tentar liberar o Carneiro para o jogo contra o Palmeiras. Eu acho que o Carneiro fora é reforço. Desculpa, muita gente gosta dele, porque é raçudo. Já cansei de falar que ser raçudo pra mim é obrigação, não é porque o jogador dá carrinho que ele é bom de bola, ainda mais um atacante. Existe também o Bruno Alves, é desfalque, porque tomou o 3º cartão amarelo no último jogo contra a Ferroviária. E aí é o seguinte, surgiu uma informação aí que o Mancini poderia testar o Jusilei na zaga para manter o esquema de 3 zagueiros. Eu não gostaria de ver isso.
cara que já tá queimado com a torcida, que já não vinha jogando bem na posição de origem dele, você coloca um cara que não vem jogando como titular, numa posição que faz tempo que ele não joga, ele jogou como zagueiro com o Cuca na China. Me deu até calafrio de pensar no Jusilei como zagueiro, mas é só a minha opinião, queria muito saber a sua opinião. Lisieiro deve ficar fora ainda, um menino de vidro, então continua se recuperando, faz tempo, desde machucou o tornozelo lá atrás, lembra? E não se recuperou ainda, Birubiru também não se recuperou, o Lisieiro ainda tem uma chance que ele volte, o Birubiru não, e quem voltou a treinar foi o Reinaldo, então existe a possibilidade do Reinaldo ser escalado contra o Palmeiras, ainda tem vários dias para o Clássico, então o São Paulo vai treinar toda essa semana aí, e talvez o Reinaldo seja uma opção. O Mancini treinou, não liberou para a imprensa, não divulgou o time, não se sabe ainda como é que vai ser o time, se vai ser o esquema com 3 zagueiros, infelizmente não sabemos. Eu vou contando para vocês, estou de olho. Aquela empresa, o novo patrocinador do São Paulo, acho que é AOC que fala, ou AOC, aquela empresa de tecnologia. O seguinte, o São Paulo suspendeu a divulgação, o patrocínio continua nas mesmas bases, o São Paulo só não vai colocar a marca na camisa do Campeonato Paulista, que era para ter começado já contra a Ferroviária, por quê? Porque essa empresa é a mesma que patrocina os juízes. Então o São Paulo não quis evitar polêmica, por quê? Porque em 2015 a Crefisa, patrocinadora master do Palmeiras, patrocinava a equipe de arbitragem, estava escrito Crefisa enorme, e surgiram várias polêmicas. O caso foi levado até a FIFA, e a FIFA pediu que se retirasse dos árbitros a propaganda da Crefisa. Então o São Paulo, para evitar polêmica, até parece que o juiz ajuda muito o São Paulo, que não tem poder nenhum nos bastidores, que está sempre sendo prejudicado dentro e fora de casa, até parece que não colocar o nome da patrocinadora vai interferir, porque para evitar polêmica, para mim uma grande bobagem, mas em todo caso foi uma decisão, eu vi essa notícia e quis passar para vocês. Tá certo? Deixa eu contar uma novidade para vocês, os meninos do Resenha Tricolor, o Dani, o Junks e o Caio, me convidaram de novo para participar do programa da semana que vem, então semana que vem estarei lá, vou atualizando vocês das informações, vamos conversar sobre São Paulo e vocês que são fãs, eu já recomendei o canal deles várias vezes, e estarei lá na semana que vem pra gente debater o São Paulo, tá? Vamos ao tradicionalíssimo. Tinha mais uma coisa para falar para vocês? Esqueci? Tô ficando velho. Eu anoto, aí eu apago. Se vocês vissem as barbaridades que eu faço nas minhas anotações aqui, por isso que eu falo tanta groselha. No dia do jogo eu esqueço a nota de um. Agora, quando eu esqueço a nota, eu coloco no título já, que eu lembro quando eu vou checar o vídeo, eu vi que eu esqueci a nota. Me perdoem, o tiozinho trabalha de madrugada, já é lesado normalmente, trabalha de madrugada, fica mais lesado, e a idade também, vou fazer 50, 5.0, mas ainda fazendo tremer o chão, como diz Mano Brown do Racionais, me perdoe a falta de memória. Vamos ao tradicional momento Maguila, que esse não falta memória. Queria mandar um abraço pro Regis Portugal de Mogi Guaçu, aqui em São Paulo, pro Gabriel Santos, aqui da Zona Leste de São Paulo, muita gente da Zona Leste, reduto corintiano, mas tem muito São Paulino lá, Igor Esteves, de São José do Divino, interior de Minas, Jonathan Lima, da Vila Maria, aqui em São Paulo, minha vizinha, um bairro vizinho aqui é o meu, um bairro muito legal, tem escola Unidos e Vila Maria que eu gosto muito, e pro Aldenei Figueiredo, lá de Rondônia. Gente, eu volto Hoje é terça, puta, olha a minha cabeça, hoje é terça, eu volto na quinta-feira, conforme combinado com esse novo esquema de vídeo de gravação em dias diferentes, tá certo, gente? Fiquem com Deus, uma ótima semana pra você, um ótimo restinho de semana, a gente se encontra na quinta-feira, as camisetas com a frase, aqui não é vai São Paulo, aqui é vamos São Paulo, eu não quero ter razão, eu quero ser campeão, estão sendo feitas já. Então no clássico contra o Palmeiras, depois do jogo, eu já vou mostrar a camiseta, vou ver um esquema aí como é que você faz para comprar, para ajudar o tiozinho, não sei se eu ponho no Mercado Livre, ou se você entra em contato comigo, eu te mando pelo correio, vai sair a preços módicos, conto com a sua colaboração. Certo, gente? Então te vejo quinta-feira, forte abraço, fiquem com Deus, tchau!